todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor doutor Mário Reis Marques, que está na moderação, em nome do qual eu cumprimento todos os outros ilustres professores que estão aqui nessa mesa e os meus colegas que vão palestrar juntamente comigo em momentos sucessivos. Nosso tema é sobre as insuficiências do direito positivo e o constante apelo que há ao direito natural. Antes de tudo, eu gostaria de dar o meu conceito de direito natural, porque, como já comentou Aristóteles, Cícero, devido que ele está mais próximo de nós, antes de nós falarmos, nós devemos sempre esclarecer os conceitos, as categorias, evitando assim que haja uma distorção de comunicação. Nós vemos que a natureza aqui no sentido do cosmos, a natureza que nós estudamos através das ciências naturais, né? A natureza tem uma ordem, ela tem regularidades, os seus fenômenos seguem um padrão de causa e efeito no plano da necessidade. Estabelecida uma causa, necessariamente se segue um efeito. E através disso nós descrevemos essas regularidades através de leis. E algumas dessas leis são tão precisas, como aquelas que nós encontramos na física, que nós as apresentamos em fórmulas matemáticas, porque elas atendem a uma regularidade quantitativa. E a semelhança da natureza, na ordem moral, na ordem ética, nós também temos uma lei. Nós também temos uma lei que não é descritiva, é prescritiva. Assim como nós temos a nossa razão teórica, pela qual nós consideramos o mundo do ser, nós temos a razão prática, que considera o mundo do dever ser. E no plano da razão teórica, para estudar as coisas que são, né, nós temos um princípio básico, primeiro, que é o princípio da não contradição, segundo o qual uma coisa não pode ser ela e que a nega ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Esse princípio ele é tão forte na sua evidência que nós não conseguimos negá-lo sem assumi-lo. Se eu disser, não existe o princípio da não contradição, eu oferecerei motivos, entenderei que esses motivos o anulam e que as duas coisas, o princípio da não contradição e os argumentos que se me opõem, não podem ser ambos verdadeiros ao mesmo tempo. Então, não há como se negar o princípio da não contradição. A forma de evitá-lo seria o silêncio, mas todo ato de fala o pressupõe. E no campo ético nós temos também um princípio primeiro, que é o primeiro princípio da razão prática, que estabelece que nós devemos buscar o bem e evitar o mal. Esse é um princípio ético universal. A questão é saber, né, o que é o bem, para saber qual o bem que deve ser buscado, o mal que deve ser evitado. E a perspectiva justnaturalista vai entender que a natureza humana nos dará indicativos a isso. Aqui não há, portanto, qualquer possibilidade de alguém falar de uma falácia naturalista, porque nós não deduzimos do seu deve ser. O primeiro princípio da razão prática, ele estabelece um deve ser, né, que deve-se buscar o bem e evitar o mal. A premissa seguinte é que ela está no mundo do ser, e aí nós devemos tirar uma conclusão que vai incluir um deve ser. Então, tudo aquilo que fizer florescer a natureza humana, tudo aquilo que nos humanizar, nos tornar o que somos, plenamente humanos, é um bem e deve ser. Aquilo que nos inferiorizar enquanto seres humanos, nos levar para o estágio inferior dos grupos, não deve ser. Então, dentro do justnaturalismo clássico, nós temos aquela ordem da natureza, nós temos as coisas animadas, os vegetais, nós temos os animais que têm elementos que os vegetais não possuem, nós temos o homem que está acima do animal irracional, que está entregue apenas ao nível dos instintos. Então, o que nos caracteriza como seres humanos, por exemplo, é a sociabilidade consciente, que leva às relações de amizade, ao casamento, nos confunde com um mero espírito gregário, né? E também a nossa racionalidade, a nossa liberdade, poderíamos falar de outros elementos
Então, a partir desses elementos característicos do ser humano, que o põe acima do animal, que lhe dão uma característica especificamente humana, eu posso saber qual os bens superiores para a vida humana. Então, se nós fôssemos infiéis nos nossos compromissos, promessas, contratos, nós não formaríamos laços sociais, nós nos evitaríamos, nós desconfiaríamos uns dos outros. Logo, a lealdade é um bem. O cumprimento da palavra é uma coisa que fortalece o elemento de socialidade característico do ser humano, nos humaniza, portanto, e logo deve ser. No campo, por exemplo, da racionalidade, se nós tivéssemos uma ampla liberação de drogas, por exemplo, sem nenhum controle, nós teríamos uma juventude toda com as suas capacidades racionais danificadas e sua liberdade também prejudicada. Uma generalização, traficantes ficariam com liberdade e toda uma população viciada sem liberdade. Então, atrofiaria um elemento característico do ser humano, no caso, eu poderia dizer, nesse caso, a liberdade ou a racionalidade. Então, tal coisa não deve ser. Nossa racionalidade envolve a capacidade de fazer juízos, mas juízos precisam de informações. Logo, se nós somos seres racionais, nós devemos ter direito à informação, para nós termos os dados suficientes para fazermos os juízos acertados. Então, identificando isso que dá as características peculiares da natureza humana, nós encontramos aquilo que a faz florescer, aquilo que nos humaniza, que nos torna plenamente humanos. E aí nós encontramos os bens que devem ser procurados e aquilo que os contraria o mal deve ser evitado. Nós temos essa tradição do direito natural na cultura ocidental desde muito tempo. Os três elementos que influenciaram a cultura ocidental, todos eles reconhecem a existência dessa lei natural, desse direito natural. Nós temos, por exemplo, a filosofia grego-clássica, com a grande figura de Aristóteles, que defendeu uma distinção entre o justo natural e o justo legal, inclusive dizendo que o justo natural é como um fogo que queima da mesma forma, arde da mesma forma em qualquer lugar. Nós temos na filosofia ligada ao direito romano, que é a nossa segunda herança, também o reconhecimento do direito natural, como se pode ver nos escritos de Cícero, como a República, como as leis, obras das quais ele se mostra influenciado pelo pensamento grego-clássico, e ele, de modo especial, é influenciado pelo estoicismo, que defendeu também o direito natural universalizado. E nós temos um outro componente que influencia a cultura ocidental, que é o pensamento judaico-cristão, que também tem a noção de uma lei natural, como se vê na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, onde ele fala de uma lei moral escrita no coração do homem. Se nós formos para a tradição oriental, através de uma hermenêutica diatópica, ou seja, fazendo equivalência entre conceitos que não têm o mesmo nome, nós encontraremos na tradição oriental também inúmeras expressões que vão designar o que nós chamamos de lei natural. C.S. Lewis escreveu no seu livro Abolição do Homem sobre isso, quando ele falou, por exemplo, do tal, como se fosse uma expressão oriental da lei natural, a grande via. E ele, no final do livro, coloca textos de Confúcio, de Buda, do mundo islâmico, que também reconhece o direito natural, da tradição grego-clássica, da tradição judaico-cristã, mostrando que esse conceito de lei natural, portanto, ele estava em todo lugar na cultura antiga, seja do Ocidente, seja do Oriente, era um reconhecimento universal. Ele diz que se espanta muito mais com as coincidências culturais do que com as divergências, como muitos antropólogos parecem salientar, que seja a divergência o elemento de maior evidência e destaque. Agora, é claro, o direito natural, ele indica os bens a serem procurados, mas como nós vamos realizar esses bens dentro de culturas específicas, que têm formas de organização social, econômica distintas, que têm um certo grau de conhecimento aqui mais avançado, ali menos avançado,
e, portanto, a realização desses princípios, a procura desses bens, requer também um elemento sociológico, histórico. Daí porque um jurista francês chamado Georges Renard falou em direito natural de conteúdo progressivo. Então, Aristóteles tem elementos do seu pensamento que nós não aceitaríamos e alegaríamos que estávamos rejeitando por conta do direito natural, mas nós estaríamos usando Aristóteles contra Aristóteles a partir de conhecimentos que Aristóteles não tinha e que nós temos hoje. Então, o direito natural, ele, na medida em que vai havendo maior conhecimento, ele vai obter uma realização mais aperfeiçoadora. Ele vai ter um processo de evolução e às vezes até de redução, como aconteceu, por exemplo, na fase do racionalismo, onde se teve um momento importante de reconhecimento dos direitos fundamentais, mas houve uma perda em outros aspectos da ordem objetiva do direito natural. Portanto, o fato de nós fazermos a defesa da existência desse direito natural clássico não significa que nós estamos eximidos de fazer a observação da realidade, constatações sociológicas e superações. O interessante é que, com base nesse discurso de direito natural, é que houve superação daquilo que numa geração era um atraso e se chegou àquilo que na outra geração foi um avanço. Ou seja, é um paradigma que serve de autocrítica à medida que vamos tendo mais informações e conhecimentos para irmos sempre superando as limitações, as dificuldades na procura dos bens humanos básicos. Se nós examinarmos a história ocidental, nós veremos que o constitucionalismo nasceu dessa ideia de direito natural, limitação de poder a partir de direitos pré-políticos e pré-estatais. Logo, a ideia de Estado de Direito também nasce com o fundamento do direito natural. O status privilegiado dos direitos humanos decorre exatamente do justnaturalismo, que os vê como direitos naturais, políticos, que antecedem ao Estado. Se nós fizermos uma análise, nós perceberemos que nós não teríamos nenhuma razão para distinguir os direitos humanos dos direitos subjetivos mais comuns, se não fosse a ideia de que eles tinham uma condição pré-política, pré-estatal, no sentido de pré-político que eles existissem antes da vida social, né? Mas pré-políticos no sentido de que eles decorrem da nossa condição humana, que obviamente vai ter o seu desenvolvimento pela também social em direção ao Estado, mas do ponto de vista lógico, nós podemos supor direitos que estejam antes desse núcleo maior que é o Estado, assim como nós imaginamos a família antes do Estado e logo também imaginaremos o indivíduo antes da família. Então, nós percebemos que direito internacional, constitucionalismo, status privilegiado dos direitos fundamentais, noções de Estado de Direito, todas essas coisas nós temos decorrentes da concepção de direito natural. Os dois grandes desafios que nós tivemos do ponto de vista histórico, na direção de uma situação autoritária, foram o absolutismo monárquico, né, e as formas estatalistas, monistas, totalitaristas, que existiram no século XX. Se nós formos observar a história, a luta contra o absolutismo monárquico veio a partir de uma concepção naturalista, que defendia direitos fundamentais, que faziam limite ao Estado, até a separação de poderes, defendido por Montesquieu, era em função da liberdade. Montesquieu, frequentemente, ele via a separação de poderes como uma coisa para otimizar as atividades do Estado, mas via como uma garantia, uma fiança da nossa liberdade, em forma de tranquilidade. Se o poder abusasse, eu teria como apelar para o outro. Nós também percebemos que na luta contra o totalitarismo, que surgiu no século XX, tivemos também um grande papel no pensamento justnaturalista. Victor Catrin, que viveu na Alemanha por volta de 1930, escreveu um livro sobre direito natural e direito positivo. Ele dizia que naquela época a Alemanha praticamente não falava mais em direito natural, razão pela qual
supôs que essa possibilidade de ascensão do totalitarismo não teria que enfrentar, né, a objeção de uma postura justnaturalista que tivesse assim no centro da vida acadêmica. O justnaturalismo estava no ostracismo, na periferia da vida acadêmica. Ele fala que naquela época nós tínhamos positivismo legalista, residual, né, o estilo francês, mas nós tínhamos formas historicistas, sociológicas. Eram diversos positivismos. Na verdade, não é um positivismo legalista, um positivismo sociológico, um positivismo historicista. Nós, quando falamos de positivismo, costumamos falar só do positivismo legalista. Mas o pensamento historicista de Savigny era anti-justnaturalista. Ele defendia um direito baseado no costume e nas tradições. Assim como um certo sociologismo inspirado em Hegel, valorizava os interesses que estavam em hegemonia na sociedade. O nazismo, por exemplo, se valeu do legalismo, na medida em que Hitler, através de uma lei específica, recebeu poderes emergenciais, mas os juízes também foram muito mais além disso. Mas quando eles violavam a ordem legal, era alegando que ela não estava de acordo com o espírito do povo alemão, com os interesses hegemônicos na sociedade alemã. Portanto, se apelava para alguma forma de positivismo, razão pela qual Gustavo Hadluck ele disse que foi um lamento não ter naquele momento um pensamento justnaturalista forte que pudesse fazer objeção ao totalitarismo. A conclusão de que o justnaturalismo teria tido um grande papel nesse momento foi tão grande que no pós-guerra neocomunistas e neokantianos se uniram em defesa de uma perspectiva justnaturalista, que influenciou o Tribunal de Nuremberg, que invocava o direito não escrito, influenciou a Declaração de Direitos da ONU, de 1948, Jacques Maritain, que foi indicado pela Unesco para participar da elaboração da declaração, ele chegou mesmo a dizer o seguinte: ele disse, nós debatimos e tínhamos até discordância na razão teórica, no fundamento metafísico último para aquilo que nós queríamos que aparecesse naquela declaração, mas nós tínhamos um consenso na razão prática, no que era devido, no que deveria constar como prescritivo ali, ainda que nossa fundamentação metafísica última fosse diferente. Então, se nós examinarmos a história do Ocidente, nós estamos vendo aí o justnaturalismo sempre cumprindo um papel. Se nós examinarmos os positivismos que têm aparecido, todos eles têm uma coisa em comum, é a objeção ao justnaturalismo. Quando surgiu uma perspectiva sociologista, era objetando o justnaturalismo. Quando surgiu uma perspectiva estritamente legalista, era objetando o justnaturalismo. Surgiu uma perspectiva historicista, objetando o justnaturalismo. Então, todas elas divergentes entre si tinham em comum essa objeção, o que parece fazer crer que é uma dicotomia. De um lado, o justnaturalismo, do outro lado, os que negam o justnaturalismo. E os que negam o justnaturalismo sempre têm alguma coisa residual do justnaturalismo que eles deixaram permanecer na sua teoria. E Simon chega a dizer, em sua tradição de direito natural, que nós poderíamos definir ideologia, nesse sentido político-jurídico, como um justnaturalismo recortado. Quando alguém nega lá a raiz, ele mantém algum galho. Ele mantém alguma coisa do justnaturalismo, mas é parcial. Portanto, se torna aí o que ele chama, no sentido negativo, de uma ideologia. Savigny, por exemplo, negou o direito natural clássico, negou o direito natural racionalista maximamente, parecia ser o único que ele conhecia mais proximamente, né? Mas ele falou que o direito, conforme o espírito de cada povo, era o direito natural ao povo. Ele precisou se socorrer da expressão exatamente pela força que ela tinha no Ocidente. Quando Pulcher, que era discípulo de Savigny, vai construir a jurisprudência dos conceitos, ele faz aquela pirâmide de conceitos ali. Quando chega lá no topo, ele coloca o conceito de direito, e quando alguém indaga para ele como é que foi formado o conceito de direito, ele tem um grande abacaxi para resolver, como a gente diz lá no Brasil. Porque o que é que acontecia? Ele dizia que todos os conceitos que formavam sua pirâmide de conceitos eram abstraídos de normas do direito
positivo. Mas o conceito de direito lá no topo vinha de onde? Ele dizia, foi abstrair o ordenamento jurídico inteiro. Daí nós falamos do conceito de direito. Mas alguém o interpelou dizendo assim, como é que pode ser isso? O conceito de direito não pode vir do direito positivo, porque é com o conceito de direito que eu sei que o direito positivo é direito. Ninguém pode saber que aquela norma é jurídica se não tiver o conceito do jurídico. Como é que há distinguirá de uma norma moral, de uma norma religiosa, existe o conceito do jurídico previamente? O Platão uma vez disse, tudo que eu procuro já sei o que é, outra sorte ao encontrar, eu não saberia te encontrar. E ele admitiu, não, esse conceito então de direito veio da filosofia, os outros não. Então já entrou aí uma ontologia. E John Phillips tem um mérito, em termos recentes, de dizer o seguinte, que toda vida que você se aventura conceitual de direito, você faz um juízo de valor. Toda teoria que se pretende descritiva do direito, ela não consegue escapar de um juízo de valor. Quando você vai definir o que é direito, o direito está ligado ao agir humano. Logo você vai ter que dizer qual é a finalidade desse agir. Se você não pegar só um conceito aqui recortado de 2 linhas, mas ver onde esse conceito foi montado, você vai ver que tem juízos de valor que estão ali pressupostos. Portanto, uma teoria do direito isenta de valores é impossível, ela não pode descrever o direito sem pressupor um conceito de direito que tenha ligação com uma concepção do agir humano e da finalidade desse agir. Se eu for para Kelsey vai dizer que a norma hipotética fundamental cumpre o papel que seria do direito natural. Note que sempre eles precisam de alguma coisa para fazer uma equivalência. São todas teorias parasitárias, derivadas e não originais. Elas precisam colocar alguma coisa no direito natural estava. Mas o próprio Kelsey teve inúmeros problemas com essa norma hipotética fundamental. Na sua teoria geral das normas, ele terminou dizendo que ela era uma ficção, como se sabe-se que ela não existe, mas se supõe que ela exista, para que não se tenha que apelar para a ideia de um direito natural ou de uma realidade metapositiva. Ele chegou a compará-la com Deus. É como quando uma criança faz sucessivas perguntas ao pai: por quê? Por que isso? Por que isso? E aí chega aquela hora que o pai diz: porque Deus fez assim. Então, esse dogma ocupava essa posição, que era realmente a posição de servir o juratualismo. A teoria dele precisa de analogias com religião, precisa de analogias com o direito natural. E se eu for para uma certa crítica que foi feita a ele, a coisa vai mais além. Porque quando ele hierarquizou as normas, houve alguém que disse: você está imitando a hierarquia dos seres medievais. Primeiro os seres animados, depois os vegetais, os animais, os homens, os anjos e no topo Deus. E se nós olharmos para o Kelsey do pós-guerra, e já não se ocupava mais do direito nacional, mas do internacional, Kelsey disse que a finalidade do direito internacional era a paz. Então ele foi atrás de um valor. Outra vez ele disse que era a segurança coletiva. Numa palestra ele disse que tem um valor que eu não posso deixar de defender. É a livre pesquisa, porque senão eu estou desempregado. Esse valor eu preciso defender como um valor incondicionado, que vale independente de qualquer coisa. Se nós formos olhar, por exemplo, para Leon Denis, lá na França, ele vai sobre a ideia do direito natural, a ideia da metafísica, mais inspirado em Durkheim, ele vai defender que o princípio da solidariedade social é o princípio de justiça. Ele vai dizer que sociedades que migram da solidariedade por semelhança para a solidariedade diferenciada, que, portanto, tem a divisão social do trabalho, elas conseguem descobrir a dignidade da pessoa humana, como Durkheim havia também dito. E o princípio da solidariedade social, portanto, é um princípio de justiça. Ele está recorrendo ao direito natural. Esses positivismos todos, eles recorrem a alguma coisa de direito natural que é imposta dogmaticamente, porque eles não têm como argumentar, e o restante segue no direito positivo. É muito melhor que admitamos o direito natural e que nos aventuremos a discutir e encontrar razões para ele, porque a gente nota que todos estão escorregando aqui e acolá na ideia de direito natural. O Hart terminou falando no mínimo de direito natural. Então, sempre a ideia aparece. Então, o Bob chegou a falar no mínimo de moral. O próprio Bob tenta fugir do problema na era dos direitos, dizendo o seguinte: bem, passou o tempo de a gente buscar a fundamentação dos direitos, agora é hora de vermos a eficácia deles. Exatamente, ele está fugindo da questão que ele inquieta, porque ele tinha uma orientação positivista.
E ele sabia que a origem desses direitos tinha sido exatamente a perspectiva justnaturalista. Nós podemos perceber que os positivistas do nosso tempo, eles se irritam com regimes autoritários. Eles mostram insatisfação por certas agressões à dignidade da pessoa humana. E nesse momento, a gente percebe que em situações assim, de injustiça extrema, eles procuriam alguma forma de resistência. Pois bem, é isso que o justnaturalismo diz. O justnaturalismo não quer resistência a toda hora, não. Foi dito pelo professor Basoto, aqui com acerto, que o direito natural, ele fundamenta o direito positivo. Na verdade, qual seria a razão de nós nos submetermos ao direito positivo? É porque nós estamos à procura da ordem, porque nós estamos à procura da paz, porque nós estamos à procura da convivência social. E quem é que é o indicativo desses bens? A natureza humana. Então, o direito natural, ele justifica o direito positivo. O direito positivo não pode justificar a si próprio. Aliás, tem uma coisa muito curiosa, tem relação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio é um reconhecimento de que a pessoa humana tem dignidade, portanto, pressupõe alguma coisa anterior. Alguma coisa anterior. Ele está só fazendo um reconhecimento. Se eu assumisse uma perspectiva positivista coerente, eu teria que dizer o seguinte: bem, o homem tem dignidade porque a Constituição diz que ele tem dignidade. Quer dizer, porque o Constituinte, por um ato de vontade, decidiu colocar esse princípio lá. Já pensou? A minha dignidade seria tão efêmera que dependeria do ato de um Constituinte? Se alguém disser, não, essa dignidade foi construída historicamente, então antes dela ser construída historicamente, os homens não tinham dignidade. Quando nós falamos de dignidade, é uma coisa intrínseca ao homem. Foi o que Kant disse. Mercadoria tem preço, mas o homem tem dignidade, porque ele não é intercambiável, não tem um valor equivalente a um indivíduo humano. Daí o princípio que ele estabeleceu: age de tal maneira que a humanidade em ti e no outro seja sempre um fim e nunca um meio. Então, quando nós temos o reconhecimento da dignidade da pessoa humana, nós só podemos sustentar isso coerentemente a partir de uma perspectiva justnaturalista. Porque se a gente for para uma perspectiva positivista, essa dignidade se torna uma coisa efêmera e não merece mais o nome de dignidade. Nós podemos perceber que os justnaturalistas, eles têm alguns topoi, alguns elementos que são reconhecíveis, que dão inteligibilidade ao debate entre eles: natureza humana, natureza das coisas e razão prática. Ainda que haja divergências entre os justnaturalistas, mas eles têm uma zona comum, onde o que um fala é inteligível ao outro, onde há um elemento que esteja numa zona admitida por todos, uma doxa opinião comum, que dê condições de persuasão. Léo Strauss costumava dizer o seguinte, que os positivistas falavam que não se deveria defender direito natural porque há muitas divergências sobre o que seja o direito natural. Mas ele disse que é exatamente por isso que a ideia nasceu. Se o direito natural fosse uma coisa tão espontânea a todos nós, como a respiração, nós não teríamos pensado nele. Mas exatamente por causa da divergência que ele foi tematizado, é que ele se tornou objeto de discurso. E aí Aristóteles dá uma explicação que eu acho maravilhosa. Ele diz que existem inúmeros fatos dos quais nós discutimos o que eles são. Se forem fatos históricos, qual o seu sentido? Mas todos nós estamos de acordo que aqueles fatos aconteceram. Então, da mesma forma, nós podemos debater, nós podemos discordar e tentar persuadir um ao outro sobre como deve ser realizado o direito natural numa situação ou outra, mas reconhecendo o fato da existência do direito natural, que é o que está motivando essa discussão, essa preocupação de se fazer justiça. E como disse eu um pouco antes, esse discurso tem inteligibilidade, tem aspiração de persuasão, porque os interlocutores estão apelando para as mesmas bases: natureza humana, natureza das coisas e a razão prática. Max Scheler dizia que havia
muita semelhança entre os valores de várias culturas. Mas ele diz que quando você vai procurar saber dessa semelhança de valores, não vai atrás do pior período daquela cultura, vai atrás do melhor período dela. Vai atrás dos grandes reformadores morais daquela cultura. Vai atrás de Buda, vai atrás de Jesus, vai atrás de Moisés, vai atrás de um Confúcio, e você vai encontrar inúmeras convergências, apesar de eles estarem em culturas bem distintas. Agora, uma coisa interessante é que muita gente pensa que defender o direito natural, como eu disse, é ter um desdém para o direito positivo. Mas Tomás de Aquino disse que só se deveria não reconhecer a obrigatoriedade de uma norma se a injustiça dela fosse tal que reagir àquilo ali tivesse um custo mais. Só deveria reagir àquilo ali se o benefício fosse maior do que o custo da resistência. Eu não deveria reagir, mesmo ela sendo injusta, se o custo da reação fosse maior do que o benefício dela. Então, não é qualquer resistência banal para uma situação insuportável que um positivista também admitiria, um positivista que se beneficia da mentalidade resultante daquilo que o naturalismo trouxe para a cultura ocidental, contribuições pelas quais nós reconhecemos a dignidade humana, os direitos. Mesmo o positivista do nosso tempo, ele tem essa herança intelectual pela qual ele, diante de uma situação insuportavelmente injusta, propõe que se faça algo, pois o naturalismo também vai dizer isso, que uma reação ela deve relacionar custo e benefício, mesmo a norma sendo injusta e devendo ser criticada e se devendo tentar a sua reforma, deve se aferir se uma reação mais intensa deveria ocorrer, porque os prejuízos podem ser maiores ainda dependendo da situação. Como Hartmann também disse, quando ele falou que você não deve considerar a injustiça meramente de uma norma isolada, mas a orientação da justiça do ordenamento jurídico inteiro. Esse ordenamento se orienta para que concepção de justiça, se é uma concepção equivocada, ele como um todo, então é nesse momento que se questiona a sua validade, não como quando uma norma isoladamente injusta. O justnaturalismo clássico, ele tanto é equilibrado nesse aspecto, que Edward Coke, que defendeu o direito comum inglês contra os abusos do rei, ele relacionou o direito comum com o direito natural, como se fosse quase a mesma coisa. Nós, hoje, temos uma grande preocupação porque a gente vê um mau uso do discurso dos direitos humanos exatamente pelo divórcio deles da ideia de direito natural. Quando nós não reconhecemos uma base para listar conteúdos, eles viram normas hipotéticas fundamentais para qualquer conteúdo. E aí nós temos um voluntarismo judicial. No pós-guerra, quando se pretendeu reforçar os princípios constitucionais asseguradores desses direitos como normas de eficácia plena, naquele momento se imaginou que o apelo a esses princípios de direitos aconteceria apenas em situações emergenciais, sintomáticas de reascensão de um regime totalitário como aquele que se vira no nazismo e no fascismo, não para serem invocados no dia a dia das decisões. E naquele momento havia, como eu disse, uma volta ao justnaturalismo, uma união entre neotomistas e neokantianos. E, portanto, havia uma previsibilidade de como um juiz entenderia esses direitos fundamentais, porque ele os iria entender nesta moldura justnaturalista consensual naquele momento. Eu tinha a previsibilidade de como ele iria entender e saberia que ele só iria mencioná-los em situações que pudesse haver sintomas de reascensão de um regime totalitário. Não para aquelas coisas do cotidiano, do dia a dia. Hoje nós estamos numa situação difícil porque entramos na pós-modernidade, fragmentação da sociedade, não há mais uma base metafísica reconhecida para o direito natural e os princípios estão sendo usados diariamente por
focalizações de acordo com suas próprias concepções do mundo. Nesse momento parece que o melhor é a gente recuar um pouquinho e fortalecer a legalidade. É como disse Chesterton, quando você vai e percebe que adiante está um precipício, nesse momento avançar e dar um passo para trás. É retroceder. Então, por que deveria prevalecer a opinião do juiz e não a de cada um de nós, ou da maioria, uma vez que não há a admissão de um direito natural básico que dê fundamentação a esses direitos humanos, uma vez que eles não são mais invocáveis apenas em situações emergenciais, mas no cotidiano? E aí nós temos hoje um grande problema do panprincipiologismo, do uso abusivo de princípios. E aí, nesse uso abusivo de princípios, os direitos fundamentais às vezes estão sendo usados para demolir a eles próprios, de maneira autofágica. Por exemplo, na concepção clássica, os direitos fundamentais corresponderiam a bens jurídicos. Nós temos direitos a eles porque eles são bens. Não é que eles são bens porque nós temos direitos. Então, a realidade primária é a condição desses direitos como bens. A secundária é que nós temos direitos subjetivos a eles. Mas quando eu os esvazio como bens e faço apenas ficar o direito subjetivo, eu tenho essas anomalias. Alguém defendendo o suicídio assistido em nome do direito à vida. A vida é minha, eu faço o que quiser, então eu quero morrer, eu quero uma assistência de um médico aqui para fazer eu ter uma morte indolor, sem que ele seja culpabilizado por isso. Bem, se eu entender a vida como um bem jurídico, então eu passei a ter o direito à vida para proteger esse bem, logo eu não posso ter o direito para destruí-lo. Da mesma forma, por exemplo, o direito ao aborto. Eu não posso ter um direito contrário à vida, sem a qual não existe nenhum dos outros direitos. O direito à vida é o direito que subtraído faz viver todos os outros direitos consigo, porque desaparece naquele momento a vida humana, pelo menos nessa terra. Nós temos hoje a situação de pessoas defendendo uma ampla abertura no uso de drogas, sem nenhuma restrição, em nome da liberdade. Mas se amanhã uma juventude inteira estiver viciada, nós não teremos uma sociedade de pessoas livres, mas só de pessoas escravas do vício. Então eu tenho que pensar o direito à luz do bem. É o que os constitucionalistas mais antigos chamavam de dupla face dos direitos fundamentais. Eles têm um componente institucional valorativo e um componente subjetivo de direito. E o direito não pode se opor ao valor que a lei corresponde. Outra questão que vemos hoje, essa introduzia o outro. Nós, antigamente, víamos o racismo como uma conduta de alguém que discriminava o outro que era daquela raça. Agora não, é como se o branco fosse racista porque ele é branco. Simplesmente por causa disso. Então, o ancestral dele fez coisas erradas, ele leva esse legado e é preciso que haja políticas de compensação para que ele possa pagar pelos seus ancestrais, os outros possam ter oportunidades em detrimento deles, e aí nós dividimos a sociedade. Uma das coisas importantes para a ideia de direito natural é a ideia de bem comum. O bem comum para o direito para o júri naturalista não é uma coisa, digamos assim, densificada, não, é o que sobra. Porque primeiro eu tenho os meus direitos como indivíduos, depois eu tenho o primeiro agrupamento a que eu estou ligado, que é a família. A família tem sua própria lei de existência. Ela antecede o Estado tanto quanto o indivíduo, por isso que nós não achamos que o Estado tenha poder de redefinir família a seu bel prazer. A família é aquela que serve de base da sociedade, como diz a Declaração Universal. É aquela que perpetua a espécie humana. É aquela que o homem de uma ilha poderia dar origem de novo a uma civilização. O homem com a mulher forma uma família, uma tribo, um clã, uma cidade e depois uma nação. Então, a família tem sua própria lei de formação. Depois nós temos a escola, todas elas correspondendo a elementos dimensionais do ser humano: conhecimento, escola, relações de formação, a família. Nós temos os direitos individuais e, depois de todos esses agrupamentos intermediários, é que vem o Estado para realizar o bem comum. O bem comum, ele não pode subtrair esses bens
pelo princípio da subsidiariedade do direito natural, que é um impeditivo de qualquer regime totalitário, o Estado só entra naquilo que é da competência de um corpo intermediário se houver uma disfunção desse corpo intermediário, porque cada um desses corpos eles têm a sua própria lei de existência. Como dizia a irmã Doilas, há uma soberania de esferas, cada um tem a sua lei própria, e o bem comum é o que está lá no final. Mas numa sociedade que você divide, bem, aquele ali é branco, os ancestrais dele fizeram isso, ele é culpado mesmo que não esteja fazendo nada, mesmo que sua conduta não seja discriminatória. A mulher olha para o homem numa visão mais radicalmente feminista e vê o homem como um agressor, independente de uma conduta agressiva. Então você divide uma sociedade, como é que você vai poder, dentro de uma sociedade como essa, imaginar a ideia de bem comum? Aí você está instaurando uma espécie de ódio de classe, ao estilo marxista, ou pior ainda, voltando à ideia de Carl Schmitt, de que política é a divisão entre amigo e inimigo. E Carl Schmitt, que inspirou o nazismo com essa ideia, ele ainda dizia o seguinte: tem os inimigos potenciais, aqueles que não estão fazendo nada contra nós, mas os seus interesses não são interesses, por exemplo, da nação. Foi assim que judeus que eram inofensivos eram tidos como inimigos potenciais. Então, uma sociedade que vê o outro, independente de sua conduta, pela cor da pele, por causa do seu sexo, por causa da sua posição como um inimigo, uma sociedade incapaz de formar uma ideia de bem comum, é guerra de todos contra todos, no sentido hobbesiano. Então, o justnaturalismo não vai compactuar com essa visão, porque vai defender uma ideia de bem comum, que não é uma ideia, como eu disse, densa, que possa levar ao totalitarismo, porque presume que haja os bens parciais, que são alcançados por corpos intermediários, e, portanto, o bem comum é o que sobra para o Estado organizar. Isso daí é o que nos interessa agora, é que o uso do discurso dos direitos humanos não seja autofágico, não seja autodestrutivo. O Ocidente está em declínio na sua cultura, particularmente na sua ideia de direito natural. Por quê? Porque há uma culpa que é lançada sobre o Ocidente equivocadamente. É claro que, por exemplo, nós tivemos colonização dos europeus em relação aos atualmente países da América, da África e tudo mais. Mas como é que esses países se levantaram e se emanciparam? Com o discurso dos direitos fundamentais, do direito natural, que muitas vezes os colonizadores ou opressores queriam só para si. Eu vou dar um exemplo pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos viram que os ingleses tinham os direitos, chamados direitos dos ingleses, adquiridos pela Revolução Gloriosa, e que os americanos, colônia, estavam sendo tratados sem aqueles mesmos direitos. Então eles usaram um discurso que o cidadão da metrópole tinha contra o seu rei, contra o rei que estava na metrópole. Eles se emanciparam com o mesmo discurso. Depois, na libertação dos escravos, esse mesmo discurso serviu para a libertação dos escravos. Depois nós tivemos a época da conquista dos direitos civis, na época de Martin Luther King. Ele usou esse discurso do direito natural para emancipar. Então, se houve no Ocidente situações de opressão de certos grupos sobre outros, isso não quer dizer que o discurso é culpado. Pelo contrário, o discurso foi o que emancipou. O opressor queria um discurso só para ele, e o oprimido descobriu aquele discurso e com ele se emancipou do opressor. Então o Ocidente não tem que ter culpa por suas ideias, pode se sentir culpado por atos que praticou, mas não por suas ideias. Essa ideia é a melhor construção civilizacional que nós temos para emancipar, para levantar. Nós estamos vendo lá em certos lugares em que essa cultura dos direitos fundamentais, do direito natural, está levada em conta, uma situação que parece que nunca encontra superação. Cornélio Castoriadis dizia que a diferença do Ocidente para o mundo islâmico, por exemplo, que não sai daquelas guerras, daquela situação ali, é porque o nosso discurso é autocorretivo. Ele permite que façamos autocorreções, que superemos as nossas próprias dificuldades. Então não há que se envergonhar daquilo que foi construído, daquilo que foi descoberto. Foi com esse mesmo discurso que negros foram
libertados da escravidão, conquistaram os direitos civis, que colônias puderam se emancipar em relação às suas metrópoles. E, portanto, nós não podemos viver uma cultura de vitimização, né? Mas de emancipação através desses direitos. Durante o absolutismo, o elemento teológico foi usado como álibi, o direito divino dos reis. Mas a visão medieval era a teoria providencial do direito divino. O rei, por uma providência histórica, tinha assumido o trono e Deus permitiu que ele chegasse até ali. Dizer que a última instância de poder era Deus, era fazer com que o rei temesse agir contra a lei natural, se sentisse responsável perante Deus. Mas aí, no início da modernidade, nós temos uma visão de direito divino dos reis, que é como se o rei tivesse sido constituído diretamente por Deus. E uma coisa que era, na verdade, para criar no rei constrangimento moral, agora era usado como um álibi. Durante o período do positivismo, a segurança era um grande valor. É possível segurança, até questionava o direito próprio em nome da segurança. E aí, quando vieram as inseguranças, crise de 1929, as duas guerras mundiais, insegurança da vida social, aí os que detinham o poder executivo reivindicaram poderes emergenciais, e entramos no estado de exceção, segundo Água, que estamos até hoje, por causa disso daí. A segurança foi usada como álibi, e agora os direitos humanos estão sendo usados como álibi para destruir os direitos humanos. O modo de se evitar isso é voltar à teoria do direito natural, porque o fundamento do direito não é força. O fundamento do direito são esses deveres que nós encontramos embutidos nos bens que nos fazem mais humanos. Só dessa forma, o direito não será, como disse Adenauer uma vez, um ter que ser, mas um deve ser. Eu passei por toda hora?